Peraí. Agora sim, última parte do sistema sensorial, maravilhoso, né? E o que tem? O que ficou para trás para a gente estudar aqui? Gente, faltou audição, né? E faltou também, daqui a pouco teremos gustação, o sabor das coisinhas lá na língua, etc. Tá bom? Mas vamos primeiro dar uma olhada na orelhinha? Bora lá? Mas quando a gente fala de orelha, nós não falamos só de audição, sim, nós falamos também de posicionamento da cabeça, principalmente, para você se equilibrar. Então, normalmente no ensino médio vem escrito assim, ó, sensorial, bora lá, audição e equilíbrio. Mas eu prefiro, e você vai perceber ao longo da aula, falar em audição e posicionamento, mais do que equilíbrio, tá bom? E aí vai ficar claro tudo isso ao longo dela, ao longo dessa aula. Então, não é só audição, vamos falar de audição e também equilíbrio. Tá, prefiro posicionamento, beleza? Simbora. Lembrando que a importância de nós estudarmos, né, todas as estruturas, né, conhecer todas as estruturas envolvidas na audição, a importância disso, dá uma olhada. Está estampada aí nessa notícia, certo? O país tem, cara, mais de 10 milhões no Brasil, então, de pessoas com deficiência auditiva, cara. E como é um aparato muito complexo, você vai perceber, há vários tipos de deficiência auditiva para você poder tratar. Né? Existe genética, que não é genética, que foi deterioração por algo que aconteceu, né? Um ruído muito alto, ficar usando fone de ouvido muito alto por muito tempo, etc. Então, há vários tipos de surdez, né? As genéticas e as não genéticas. Então, para eu poder resolver, solucionar esse problema ou minimizar, melhorar a audição da pessoa, eu tenho que, no mínimo, conhecer bem as estruturas envolvidas, claro, né? Lembre-se que, falando aí da parte social, não só biológica, o que é também bastante interessante a atualidade, nós temos aí Libras no Brasil, que é o segundo idioma oficial do nosso país desde 2002. Libras, né, Chuchu? O segundo idioma nosso, do Brasil. Olha aí, que importante, Chuchu. Então, essa linguagem de sinais, Libra, que a gente conhece como Libras, né? Linguagem brasileira de sinais, ó. Libras, linguagem brasileira de sinais, né? É extremamente importante, não só no nosso país, mas principalmente, né? Porque surgiu aqui como segundo idioma. E olha que interessante essa notícia, cara. Nós estamos incentivando cada vez mais todos os profissionais, todos, professores também, a fazer cursos de Libras, em Libras, para, obviamente, melhorar a inclusão, certo? Dessas pessoas com algum tipo de deficiência, certo? A melhorar, obviamente, a comunicação. Então, essa notícia, por exemplo, aqui recente, ó, ela diz o seguinte, ó, há um projeto de lei que está incentivando os contratantes, os hospitais que contratam profissionais de enfermagem, né, as clínicas, a colocar um adicional de 10% no salário, ganhar um pouquinho a mais, um plus no salário, para aquele enfermeiro, para aquela enfermeira que está apto em Libras, para poder se comunicar melhor com o paciente. Porque às vezes, imagina, né, você que não tem, de repente, algum problema de comunicação por não ter deficiência auditiva, você já tem dificuldade em falar o que você está sentindo para o médico, para a médica, né, para o enfermeiro. Imagina quem ainda tem essa dificuldade de comunicação, certo? Melhorando aí a inclusão. E já que a gente está falando de inclusão dessas pessoas na sociedade, a gente está falando de máscara inclusiva também atualmente. Para leitura labial, vocês já tinham pensado ou percebido que algumas pessoas usam essa máscara aí, né? Porque muitas dessas pessoas, desses pacientes e tal, eles não têm não são aptos, não têm a linguagem de Libras fluente ainda, né? De modo fluido, né? No dia a dia. Então, eles dependem muito, muitos deles, né? Desses surdos e pessoas surdas, dependem muito da leitura labial. Então, às vezes, depende das duas coisas até, da linguagem de sinais e também da leitura labial, ou só da leitura labial, certo? E aí, como é que faz com a máscara em um tempo de pandemia? Vocês tinham parado para pensar? Então, olha que interessante, jovem cria máscara para facilitar a comunicação
de deficientes auditivos logo no começo da pandemia, já pensando nisso, certo? E aí o que acontece no vestibular? Eles dão uma notícia dessa, e por falar em audição, tchananã, identifique as estruturas papapá. Então, qual é o nosso desafio hoje? O nosso grande desafio é falar qual é a estrutura um, qual é a estrutura 2, qual é a função dela, e a estrutura 8 ali apontada. E os exercícios pedem de fato isso. Tá bom, Chuchu? Para perseguir o nosso sonho da casa própria. Então, eu vou te treinar. Calma que não é tão difícil quanto tá parecendo. É um pouquinho chatinho? É, tem uns nominhos aí, mas não é como tá aparentando nesse primeiro momento, ainda mais depois da minha ajuda. Eu vou pedir para você apenas relaxar e prestar atenção nesta animação aqui. Apenas isso, apenas preste atenção, tá? Opa, que só de olhar a animação eu tô pegando o espírito da coisa. Estou pegando o espírito da coisa, mas a Érica vai explicar, claro, em detalhes. A pergunta que não quer calar, bora, Chuchu, quantas orelhas, afinal de contas, você tem? Oi? Que eu saiba, tem a orelha direita e a orelha esquerda, não tão grande quanto desse animal maravilhoso aí do Saara, que é o feneco. Você conhecia? Um tipo de raposinha do deserto, Chuchu? Que tem a considerada, né, a maior orelha aí dentre os animais, tá? Que eu não tenho um orelhão como o feneco, que usa até para regular calor, é cheio de sangue a orelha, né? Chuvazinhos sanguíneos no deserto é bom regular o calor, né? Perder o excesso de calor pela orelhinha, nesse caso. Olha, uma função adicional aí para esses animais, tá vendo só? Tá, que eu não sou um feneco, mas que eu saiba, eu tenho só duas orelhas. Discutível, Chuchu. Vá para a página 339. Vá para a página 3, oh, desculpa, de novo, página 301, agora sim, né? Eu sei que já está aberto lá, mas vai que alguém ficou para trás aí. Página 301 tem esse desenho que eu vou mostrar. Sugiro que ao longo da aula você faça algumas anotações, ou aí, eu acho que não cabe, né? Ou numa folha à parte. Bom, quando eu brinco, é uma brincadeira, claro, falando quantas orelhas você tem, né? Eu tenho duas, Érica, direita, esquerda, né? Se tiver tudo bem, aí você tem as duas orelhinhas, claro, direita e esquerda, mas isso é discutível, porque na real, anatomicamente, nós temos orelha externa, olha lá, orelha média, já é outra orelha. Ué, uma coisa é a orelha externa, a outra a orelha média, e eu tenho ainda no meu corpinho a orelha interna. Isso do lado esquerdo, porque tem do lado direito também a orelha externa, a orelha média, a orelha interna. Ô, Érica, não é ouvido? Não se usa mais essa palavra ouvido na anatomia, na biologia, nas provas, na faculdade, no vestibular. Então, ouvido não existe mais. Antigamente, então não sei se você chegou a pegar essa fase de ouvido no ensino fundamental, nas aulas de ciências, ou se lá já tinha atualizado o termo. Antigamente, a gente falava assim, Chuchu, a gente falava, ó, orelha é essa parte aqui carnosinha com cartilagem, essa coisa aqui é a orelha, e lá dentro, internamente, é ouvido. Não, mais, não se usa mais o termo ouvido. Então, tudo aqui é orelha, só que orelha externa, orelha média e orelha interna, que é realmente mais interna, certo? Não se usa mais, portanto, primeira coisa, o termo ouvido. Então, veja aqui, mais uma vez, você vai apenas prestar atenção no que eu estou falando, não precisa, num primeiro momento, fazer anotações. Quando você precisar fazer alguma anotação, eu vou te avisar. Por enquanto, apenas vamos deixar fluir a explicação e vá prestando atenção. Começou, Chuchu. Repare que o som, ele está chegando, né, as ondas, eu já estudei um pouquinho de física, estou prevendo que eu precisarei lá dentro, em algum lugar, em alguma estrutura, precisarei do quê? De receptores, eu sei, mas de que tipo? That's the question. Depois de 2 semanas de sensorial, mecano, ondas, vibração, som, mecânica, em algo. Tô louca para saber lá dentro onde estarão, em que estrutura analisada estará os meus mecano
receptores, hein, Chuchu? Porque a vibração vai acontecer daqui a pouco lá, tá entrando lá o som. E aí, quando eu dou um zoom, eu percebo que ao adentrar, então, depois de passar pelo pavilhão auditivo, né, o som que direciona o som para o orifício, onde ele tem que ir, o som, o pavilhão auditivo aqui, ó, tá bom. O som, ele entra num ducto auditivo, que eu posso chamar de meato auditivo. Até aí, Chuchu, você está acompanhando na sua página 301, o som, né, ondas aqui, eu estou na orelha chamada externa. Então, tanto o pavilhão auditivo, que direciona como uma parabólica, né, direciona o som para o orifício, que agora é conduzido pelo conduto ou meato, né, você chama de meato ou conduto auditivo, então até aqui eu estava na chamada orelha externa. Mas agora, quando eu bati no tímpano, que é essa membrana roxinha, que vai, portanto, vibrar, eu já estou na orelha chamada orelha média. Então, perceba aí que o tímpano, ele já está, essa membrana timpânica, ó, roxinha aqui, que está agora assim, ó, vibrando, ó, de roxinho aí vibrando, quando bateu o som, está na orelha média, o tímpano. Então, na orelha média, eu encontro o tímpano que estava vibrando e que encostou nesse ossinho que está brilhando aí. Eu vejo que é uma sequência de 3 ossos agora, que é o chamado ossinho martelo, que bate na bigorna, brilhando agora, e que faz vibrar, batendo agora, no terceiro ossinho. Então, eu tenho 3 ossículos ali na orelha média depois do tímpano, né? Que é o estribo. Então, vou voltar aqui, ó. Então, bora lá, ó. Do tímpano, que estava vibrando, né? Ele bate, já que ele é uma membrana côncava, sabe? Ele fica vibrando, né? Quando bate o som nele, no tímpano, ele faz vibrar o martelo, que bate no outro ossinho, que é a bigorna, que bate, faz vibrar o outro ossinho, que é o estribo. Adivinha se eu não vou perguntar nas provas, né, da vida, a sequência desses 3 ossículos aí. Certo, e agora? E agora, Xuxu, eu vou dar um zoom para você perceber o que vai acontecer, que é algo meio delicado. Aqui, ó, entre o estribo e a cóclea, que já está na orelha interna, parece um caracol, o formato desse órgão aqui, a cóclea, parece um caracolzinho, né? Ela já está na orelha chamada interna. Então, entre os dois, que está na média e na interna, estribo e cóclea, eu tenho uma membrana que a gente chama de janela oval. Daqui a pouco eu vou mostrar numa anotação para você, não se preocupe, porque eu sinto falta aí do seguinte. Então, vamos lá? O estribo, ele vibra batendo numa membrana que já é considerada, orelha interna, a janela oval. Eles chamam de janela oval. Tem um outro termo para ela também, que eu vou colocar ali para você. Eu já lembro qual é, membrana da janela, do vestíbulo, ou janela oval. Tem uma membrana aqui, ó, onde já começa a chamada orelha interna, junto com a cóclea. Tá bom, Chuchu? Então, eu só senti falta aí no seu material, entre o estribo e a cóclea, tem uma janela ou membrana da janela do vestíbulo, uma membraninha que também vai vibrar e ela já é aqui, logo depois do estribo, antes da cóclea, considerada aí uma estrutura, essa janela oval, essa membrana, uma estrutura da orelha, ó, interna, tá bom? Calma, eu pedi para você nem fazer anotação ainda, calma que daqui a pouco você para anotar alguma coisa. E é na cóclea, nesse órgão que parece um caracol, né, da orelha interna, onde a energia mecânica, finalmente, eu estava esperando isso, será convertida em sinais elétricos. Adivinha, só acho que vão seguir de alguma maneira, por nervo, será? Até o sistema nervoso central para interpretar essa onda sonora. Certo? Então, é na cóclea onde isso ocorre. Mas, quando eu analiso melhor a cóclea, que vai transformar a energia mecânica em sinais elétricos, né, eu percebo que ela é repleta de líquido. Líquido, notadamente água, claro. E esse líquido, ele está fazendo células receptoras, mecanorreceptoras, então, ciliadas, a movimentarem seus cílios. Eu vou dar um zoom numa estrutura que está dentro da cóclea, onde essas células ciliadas estão
eu vou para lá. Olha aí onde estão essas células ciliadas ao longo de toda a cóclea. Você tem alguns vídeos na internet muito interessantes, onde eles, entre aspas, desenrolam a cóclea, deixam ela retinha, né? Porque ela tem essa estrutura em caracol, para você ver as células receptoras ao longo dela, né? Ao longo da cóclea. Então, onde está pintado de verdinho, tem um monte de célula cheia de cílios, de novo cílios aqui, ó, no sensorial, tá bom? Se mexendo conforme o líquido que tá ali se mexe. E essas células, cara, claro, ciliadas receptoras, mecanorreceptoras, elas têm diferentes graus de sensibilidade. Algumas lá da física, ó, detectam o som mais agudo, outras detectam ou são sensíveis a sons mais graves. O nosso ouvido, o humano, eu digo, ele vai captar, tem células receptoras ciliadas na cóclea que conseguem captar, na verdade, de 20 a 20 mil dentro desse limite de hertz. Tá bom, Chuchu? Então, diferentes regiões são ativadas de acordo com a frequência sonora. Se é alta, se é baixa, se é grave, se é alta e baixa, estou falando da frequência, né? Eu não estou falando da intensidade do volume, ou seja, se é grave, se é agudo. Então, essas diferentes células receptoras, todas mecanorreceptoras, elas vão captar aí, elas têm graus diferentes de sensibilidade para os diferentes hertz que estão chegando ali, certo? E elas estão dentro da cóclea. Mas, como é ali que, então, será convertida energia mecânica em sinais elétricos, agora sim eu vou dar um zoom, verdadeiro zoom na cóclea, para ver onde estão exatamente essas células. Eu sei que ao longo da cóclea, mas onde exatamente? No órgão que se chama órgão de Corti. Então, lá, primeira coisa, no exercício, veio escrito órgão de Corti, eu já sei que está falando de audição. É um órgão que está dentro da cóclea, né? Onde ficam essas celulinhas aqui, ó. Olha as celulinhas ciliadas receptoras. Olha os cílios verdinhos dela se mexendo daqui a pouco. Conforme o líquido que está aqui passando, vibrando, ele passa, os cílios vão se mexer. E esses cílios se mexendo aqui dentro dessa estrutura chamada órgão de Corti, que está, por sua vez, na cóclea, Chuchu, os cílios se mexendo, essa própria membrana aqui em cima vai raspando o cílio nessa membrana chamada de tectórica, ó, causando, roçando aqui, causando algum estímulo que eu vou conhecer aqui daqui a pouco. Então, vai ficar assim, Chuchu, ó. Ó, opa, aqui, ó. Vai ficar desse jeito. O órgão de Corti dentro da cóclea, ele tem essas células mecanorreceptoras aí ciliadas, mexendo os cílios, e a própria membrana chamada, uma outra membraninha que está ali no órgão de Corti, chamada de tectórica, que nem placa tectônica, se mexendo, né? E é isso que vai fazer originar, é isso que vai originar, roçando assim nessa membrana tectórica esses cílios, vai originar impulsos elétricos que vão pelo nervo agora, assim, ó, até o nosso sistema nervoso central, aqui no lobo temporal, é aqui nessa região, onde fica as células que vão do nosso cérebro interpretar as ondas sonoras que chegaram agora para ele através do nervo auditivo, ou se preferir coclear, na forma de impulso nervoso. Tá bom, Chuchu? Então, bora lá? Bora. Olha o que eu fiz para você até agora. Eu peguei a orelha, eu dei um zoom aqui na cóclea, eu vou puxar, tá? Ó a cóclea aqui, ó. Tcharam, onde tudo acontece, responsável pela audição, a cóclea, parece um caracolzinho. Nem que eu fiz isso, eu cortei a cóclea e eu vejo ali algumas câmaras ali e vou puxar umazinha, porque há vários espaços lá dentro, certo? Para ver o órgão de Corti. Aí eu dei um zoom no órgão de Corti, ó, aqui, ó, pá, e vi que as células realmente mecanorreceptoras, posso dar mais um zoom aqui para melhorar para você? Posso. Pronto. Ciliadas, onde aquele líquido coclear vai se mexer, né, fazendo esses cílios roçarem nessa outra membrana aqui do órgão de Corti. Eu posso chamar de órgão espiral também, o órgão de Corti que fica dentro da cóclea, tá? Tudo bem? Um sinônimo aqui. E aí, fazendo aquela onda mecânica ser convertida em sinais, olha aqui, elétricos que vão lá para o nosso sistema nervoso central interpretar. Então as células ciliadas traduzem as vibrações em mensagens que vão até o cérebro? Exatamente.
Agora sim vai chegar o momento que eu indico que você, com calma, faça anotações, porque ao mesmo tempo que eu vou revisar, eu vou aprofundar um pouquinho tudo que eu falei e anotar aí algumas coisas importantes para você. Então, bora lá? Eu sei que, vamos lá, eu tenho orelha externa, média e interna. Olha, não sabia, achava que era só orelha direita e esquerda, não. Tem orelha externa, média e interna. Beleza. E vamos lá? Orelha externa, ela tem o pavilhão auditivo, que como vai captar de todos os lados aí, por isso que tem um monte de saliência e reentrância no nosso pavilhão auditivo, nessa parte carnudinha e cartilaginosa aqui. Tem várias reentrâncias para, como eu disse, uma antena parabólica, conseguir captar o máximo possível de som que vem de todos os lados. Afinal de contas, nós não somos como o feneco, ou que seja como o seu cachorro, que tem as orelhas adaptadas para se mexer, captando o som de trás. Por mais que você seja uma daquelas pessoas que curiosamente conseguem mexer a orelha, algumas pessoas conseguem, não é tanto como um canídeo, um felino, não dá para comparar. Então, preciso de um pavilhão auditivo cheio dessas reentrâncias aqui para captar o máximo possível, direcionar o máximo possível de som para esse orifício, tá bom, Chuchu? Então, orelha externa, pavilhão, começa no pavilhão auditivo que você anotou aí. A orelha externa também tem um meato ou conduto, ou ducto auditivo, né? E aí ele bate o som no tímpano, já na chamada orelha média. Ô, Érica, diga, eu posso falar que a orelha média começa no tímpano? Pode, pode. Então você pode ter isso daqui, ó, na sua cabeça para estudar, que a orelha média, como ela começa no tímpano, né, ó, ela está começando aqui. E ela vai até onde? Ela vai até aquela janela oval que eu senti falta aí na sua apostila, porque a janela oval já é considerada orelha interna junto com a cóclea daqui a pouco, tá bom? Então, para ficar mais fácil para você, olha o que eu fiz. Número 2. A pergunta era, por onde o som passa? Primeiro, na orelha externa, pavilhão auditivo, depois conduto ou meato auditivo, bate fazendo vibrar essa membrana timpânica, que já faz parte da orelha média, ela faz vibrar os 3 ossículos, que são martelo, bigorna e estribo. E aí eu senti falta que o estribo bate numa outra membrana, número 5, agora sim, anotação, tá? Que se chama janela oval. Se preferir, essa membrana, que já é considerada da orelha interna, junto com a cóclea, ela fica bem aqui depois do estribo, Chuchu, ela pode ser chamada de membrana da janela do vestíbulo, mesma coisa, tá bom? Eu senti falta dela aí. E aí sim, ela vibrando, faz vibrar lá o líquido que está dentro da cóclea, e eu preciso lembrar o que tem dentro da cóclea, além do líquido. Ela tem os mecanoreceptores, mais especificamente células fonoreceptoras. Tá, são mecanoreceptoras, aquelas que têm os cíliozinhos se mexendo lá, né, se mexendo lá no órgão de Corti dentro da cóclea. Mas eu posso falar que elas são mecanoreceptoras do tipo fono, que capta, mecanicamente falando, ondas sonoras. Tá bom, Chuchu? E aí, esse atrito com a membraninha lá dentro tectônica, lembra? Placa tectônica mexendo lá em cima, dentro do órgão de Corti da cóclea, vai gerar os impulsos nervosos, que agora chegou onde eu queria, Chuchu, vem comigo, dos 6 vai para o 7, nervo coclear e não vestibular. Epa, 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 que até aí eu estava entendendo. Mas confundi que tem 2 nervos aqui, Érica. Qual é a função desses 2 nervos? O vestibular e o auditivo, que é também conhecido como coclear. Cara, o coclear ou auditivo número 7 é o que vai conduzir os impulsos nervosos até as têmporas, até o lobo temporal lá do cérebro para ele interpretar o que originou esse som, cara. E não o vestibular, anote aí. O vestibular é responsável pelo equilíbrio daqui a pouco na minha explicação. E não pela audição, ele por si só. Cuidado. Tá bom, Chuchu? Então, depois do número 6, a gente vai para o 7, nervo coclear ou auditivo, e não vestibular, até o lobo temporal, responsável por levar o impulso lá provocado, né, por essas ondas. É o nervo 7 aqui, coclear, e não o vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. Agora sim, Chuchu, posso seguir? Essa é a anotação que você deve fazer. Depois você vai, claro, ver a gravação, vai pausando. Eu já mandei esse material para você, certo? Para você fazer a anotação. Por quê? Porque a pergunta vai ser a sequência, né, cara? Então, vibração da membrana timpânica,
que bate nos ossículos, martelo, bigorna e estribo, que bate na membrana janela oval, que eu senti falta aí dela apontada, que vai movimentar os líquidos da cóclea, onde fica o órgão de Corti, com células sensitivas, né, fonoreceptoras, que vão gerar o impulso que vai do nervo até o cérebro. Aqui eu dei um zoom para você aqui, para você ver martelo, bigorna e estribo, os três ossículos do nosso corpo, sendo que o menor deles, repare, ó como parece mesmo bigorna, martelo batendo na bigorna, e estribo, que é onde a gente põe o pé lá para subir no cavalo, o estribo, parece um estribo mesmo. Nem sabia que negócio chamava estribo, que põe o pé para subir no cavalo. No cavalo, chama chuchu, é por isso. Aí, quando eu dei um zoom aqui, olha que interessante, você percebe que o menor osso do nosso corpo é o estribo. Eles são ossículos, olha aqui, cara, que titiquinho, isso aqui é osso, mano. Então, o menor osso que a gente tem no corpo, né, o estribo, olha que interessante, em contato daqui a pouco com a janela oval e, portanto, com a cóclea. Simbora? Simbora depois disso. Érico, o que era ali? Tá, eu entendi, já fiz anotações, mas o que era aqui? Uma chamada tuba, parecia um canal, ó, uma tuba que antigamente vocês chamavam de tuba de Eustáquio, hoje vocês chamam de tuba auditiva. O que é esse canal que tá indo para onde? Para o nariz, ó, parece? Exato, vai para a nasofaringe, olha aqui de frente, que interessante. Apesar de não estar uma boa definição aqui na figura, dá para você ver certinho que a tuba de Eustáquio, hoje em dia a gente evita esse termo, a gente chama mais de tuba auditiva, é de fato um canal que vai até a nasofaringe. Para que você acha? Peraí, que eu tô porque eu tô lembrando de algumas situações aqui, pessoal. Ou quando eu tô descendo para a praia, mudança de altitude, ou quando eu vou andar de avião, pressurização ou despressurização, me dá um incômodo aqui, nossa, chega para algumas pessoas doer demais o tímpano, pode ser até perigoso, né? Algumas pessoas são mais sensíveis a essa mudança do que de pressão. Então, para igualar a pressão dos dois lados do tímpano, então aqui, ó, o tímpano, tá vendo? Para igualar a pressão dos dois lados, não fica muito alta a pressão só de um lado, né? Por exemplo, nessas situações que eu descrevi, você tem aí, ó, o trabalho da tuba auditiva daqui a pouco. Posso ir para ela? Vou dar um zoom aqui nela para você perceber. Então, ela regula a pressão do ar entre os dois lados do tímpano. De que maneira? Olha, Chuchu, normalmente, vamos lá? Então, você está vendo aqui o tímpano, olha o tímpano aqui, e eu quero, daqui a pouco, a tuba que vem aqui, desculpa, aqui para baixo, ó, certo? Ela é super musculosa, ela tem músculos, então ela vem aqui para baixo para a nasofaringe. Eu quero igualar, se necessário for, a pressão dos dois lados. Se tiver muita pressão de um lado só, aumentou a pressão externa aqui, por exemplo, eu não posso ficar forçando tanto o meu tímpano, certo? Então, o que acontece? Normalmente, como ela é musculosa, ela tem válvula, ela fica fechada até a nasofaringe, ela fica fechada, mas se precisar, olha lá, olha o que está acontecendo, está aumentando muito a pressão de um lado, o que ela vai fazer? Ela vai abrir a válvula, né, até a nasofaringe, como está em contato com o lado de fora do seu corpo, pelo nariz, pela boca, aqui, você consegue, bocejando ou mascando chiclete lá no voo, né, você consegue desobstruir a tuba, fazer com que o ar entre, igualando a pressão aí, então a ideia é essa, dos dois lados. Tá bom, Chuchu? Certo? Então, por isso que a gente tem aquelas estratégias lá de ajuda, assim, muitas vezes, bocejar, ou nessas situações, né, quando a pressão está muito maior de um lado, ou você mascar chiclete, como eu disse, né, para fazer o ar entrar ali pela tuba, igualando a pressão do ar, né, nos dois lados do tímpano. Senão, além de incômodo, né, você não escuta direito, é horrível, né, pode ser até perigoso. Então, simbora. Eu te falei que nós quem? Seres humanos aqui, ó, tá vendo? Porque há outros seres, animaizinhos, com audição no planeta. Então, nós, de 20 a 20 mil hertz, claro que é uma faixa, uma média, algumas pessoas. Então, por exemplo, com o passar da idade, é normal que a gente escute só até, por exemplo, 18 mil hertz, certo? Mas na faixa estamos programados para isso, geneticamente, as células ciliadas, elas são variadas ali dentro do órgão de Corti na cóclea,
elas podem detectar de 20 a 20 mil hertz. Então, aqui, ó, o cachorro e o gato, não é que eles escutam melhor que a gente. Às vezes a gente tem mania de achar que eles escutam, por exemplo, eu ouvi um barulho assim, ó, vai. Nossa, ele ouviu esse barulho super mais alto, né? Ou, enfim, melhor. Não, ele ouviu da mesma maneira que eu, o cachorrinho e o gato. O que acontece é que eles podem ouvir sons que eu não ouço. Então, por exemplo, até 40 mil, cara, quase já ultrassom, eles, agudíssimo, sons agudíssimos, eles conseguem escutar, e eu não, cara, e eu não. Olha o golfinho e o morcego que chega a detectar ultrassom. Imagina, eles se localizam no meio por ecolocalização, né? Ele vai, bate, volta, e eles conseguem saber a distância, né, do aparato ali onde, ou do que esteja bloqueando o caminho deles para poder desviar e tal. Eles se localizam por ecolocalização, para você ter uma ideia, seja no ar ou na água aqui, né? E outros já conseguem detectar infrassons abaixo de 20 Hz, como elefantes e toupeiras, mas nós conseguimos normalmente detectar na faixa do 20 aos 20 mil Hz aí, as nossas células ciliadinhas ali, fonoreceptoras, tá bom? Aqui é um alerta, viu, gente? Alerta porque nós usamos demais fone de ouvido. E posso falar? Olha aqui a tia Érica na banda de rock. O que acontece? 13 anos de banda, tocando quase todo final de semana nos bares, nos casamentos, né? A boneca de cera, banda da qual eu faço parte. Então, o que acontece ao longo desses 13 anos? Adivinha? Riscos de danos à saúde, cara. Não é à toa que eu agora não estou escutando muito bem. Assim como eu forcei muito a minha visão durante a pandemia, no intervalo de 8 meses, minha visão degradou-se pra caramba, a minha audição também ao longo desses 13 anos de banda. E a gente, cara, fica lá, por quê? Porque vai piorando a motilidade, o movimento das células ciliadas, que vão gerar o impulso daqui a pouco para ir até o cérebro. Então, se elas não estão por tantos decibéis ao longo do tempo ali danificando elas não se movimentam direito. Pronto, a audição vai para o saco, né? Então, cuidado, você que usa muito, como eu, todos nós, fone de ouvido, com a intensidade, com o volume aí, tá bom? Cuidado. Depois você se arrepende. Simbora, simbora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Opa, que dá tempo. Fui. Ô, Érica, diga. Tá, quanto à audição, olha que complexo que é, né? A audição nossa é complexa, né? Ela depende de várias estruturas, de líquidos e etc. Mas e a função equilíbrio, ou, como você prefere, posicionamento, né, da cabeça e, portanto, de todo o corpo? Como é que se dá isso? Cara, isso é devido ao sistema vestibular. Ao sistema vestibular da nossa orelha interna, que é conhecida também como labirinto, por quê? Você percebeu que eu não tinha falado nada de canais semicirculares? Eles já tinham percebido, eles estão aí, os 3 canais semicirculares desenhados, olha lá, né? Em contato com uma parte óssea, um órgão que se chama utrículo, que por sua vez está em contato com outro um pouquinho para baixo, que é o sáculo, que por sua vez, né, fica acima da cóclea. Você viu que estavam desenhados aí os canais semicirculares o tempo todo, mas eu não falei nada deles, porque eles estão envolvidos, Chuchu, com equilíbrio. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o nosso sistema vestibular, que fica na orelha interna, o sistema vestibular, portanto, assim chamado, ele é composto de 3 canais semicirculares, estruturas ósseas, Chuchu. Lá dentro desses canais semicirculares, nós temos líquido também, não só na cóclea. E também há receptores com cílios. Fazendo parte do chamado, então, também, repito, sistema vestibular, nós temos o órgão utrículo e o órgão sáculo, pecinhas ósseas que ficam acima da cóclea, envolvidas com equilíbrio. Já que lá dentro também tem líquido, e dessa vez, presta atenção, no utrículo e no chamado sáculo, há também, além de líquido, há carbonato de cálcio, há grãozinhos de CaCO3. Olha, quer ver? Olha que interessante. Então tá aqui, ó. Olha os grãozinhos
de carbonato de cálcio. Para que vai ter grão, cristalzinhos de carbonato de cálcio no utrículo e no sáculo? Pelo seguinte, olha que interessante. Então, conforme você se movimenta, o líquido lá dentro do utrículo, do sáculo e dos canais semicirculares se movimenta. Então, por exemplo, um clássico, você está girando. Ah, eu vou rodopiar, vou rodopiar. Nem que você vai rodopiar, Chuchu, você para, mas o líquido não para. O líquido continua, dando aquela falsa sensação, interpretação de que você continua rodopiando. Só que não, é o líquido e os cristalzinhos ali que continuam por um tempo ainda rodopiando, e o seu cérebro interpreta como quem ainda está naquele movimento, mas na verdade são os líquidos e, portanto, os cílios ali vibrando daquela maneira. Repare que quando eu coloquei aqui para você se orientar e tentar se equilibrar. Então, repare que quando eu coloquei aqui, ó, dessa maneira, a explicação, por onde que vai o estímulo a partir do utrículo e do sáculo, ou seja, no sistema vestibular, eu tenho o nervo vestibular. Eu havia dito que o coclear ou auditivo é aquele contato com a cóclea responsável por levar impulsos nervosos, reconhecendo no cérebro o som, a audição. Enquanto que o vestibular estava envolvido com o posicionamento da cabeça e, portanto, de todo o corpo, para você se orientar e se ajeitar aí para não cair, certo? Então, é ele agora que entra em ação, o nervo vestibular, justamente por isso o nome, em contato com o sistema vestibular, mais especificamente o utrículo e sáculo aqui do nosso sistema vestibular, certo? Levando o impulso nervoso, certo? Até o nosso cérebro, como você já bem sabe, sistema nervoso central. Então, quando uma pessoa roda o corpo e para de repente, o líquido desses canais e nas cavidades continua a se deslocar por um tempo. Então, consequentemente, são enviadas ao cérebro informações de que o corpo está se movimentando, só que não, e é por isso que você perde o equilíbrio. É um pouco difícil. Ô, Érica, eu tenho labirintite, tem a ver? Olha, tem a ver, mesmo porque, ó, vem aqui, eu te falei aqui embaixo, ó, que a orelha interna, peraí, eu sei que tá acabando a primeira parte, faltou 5 minutes. A orelha interna, ela é conhecida como labirinto, né? Então, toda essa parte de dentro, não só da cóclea, do sáculo, do utrículo, quando você corta, olha lá dentro em corte, ó, parece tudo um labirinto, né? Então, nós conhecemos como então, labirintite. Será que é inflamação dessa região toda? Pode ser. Isso é só um exemplo. Ó, por quê? Porque pode ser que você tenha algum probleminha nessa região, cara, você tem algum problema nessa região, você tem alguma labirintopatia, alguma doença relacionada a essa região, né? Não necessariamente uma inflamação. Então, o termo, às vezes você fala que você tem labirintite, mas não está inflamado. It fala que está inflamado. Não, é algum outro problema, alguma outra disfunção que você tem relacionada aos órgãos vestibulares aqui. Então, é uma labirintopatia qualquer, não necessariamente uma labirintite, uma inflamação, né? Mas, de qualquer maneira, você vai ter vertigem, né? Você pode ter tontura, dor de cabeça, vá ao médico, à médica para investigar, né? Qual será o seu tratamento. Então, labirintite é um nome popular que as pessoas usam para qualquer tipo de problema no sistema vestibular aqui, né? Mas nem sempre é um problema relacionado à inflamação, pode ser algum outro tipo de problema e você vai ter que investigar, é a parte médica. Então, nós saímos dela, fechamos aqui. Hoje ainda, gustação e exercícios. Vamos para a gravação? Espera aí, Chuchu.